prometi que teríamos um pouco mais de vídeos para tentar explicar as consequências que vai acontecer com o Manchester City dessa punição e sobre um pouco sobre o que aconteceu, né, para o City levar essa punição. Em voga, o que foi descoberto até agora é que o dono do Manchester City financiou o clube de uma maneira ilegal. A UEFA tem uma coisa chamada fair play financeiro, na ideia de que os times ela meio que obriga os times a serem responsáveis fiscalmente, ou seja, eles não podem gastar mais do que arrecadam, né? Eles têm que colocar um teto de transferências, todo esse tipo de coisa, né? Às vezes é uma coisa, uma palhaçada ou não, né? Embora isso, em algum jeito, possa obrigar os times a serem responsáveis fiscalmente, isso é importante, de algum jeito também pode prejudicar os times e fazer punições um pouco ridículas. Mas desse daí não foi o caso. O dono do City, ele disse que a Etihad deu 65 milhões de patrocínio, que seria acho que o maior patrocínio do futebol inglês. A questão é que desses 65 milhões foi descoberto que apenas 8 milhões vieram da Etihad propriamente. E vai lembrar que isso aí, a Etihad tem um patrocínio grande na camisa do City, mas aí seria uma ajuda de financiamento para transferências. E dos 65 milhões, 57, caso esteja a conta correta, viriam do dono do City, né, que é um sheik lá do Emirados Árabes. Isso se enquadra em fraude. E isso é grave. O fato é que o City foi punido e por causa disso está fora dessa Champions, né? Não, dessa Champions não, da próxima, né? Das próximas duas Champions. E é uma punição de difícil reversão. Pode acontecer uma reversão? Pode, mas dificilmente eu acredito que isso aconteça. De qualquer jeito, os times, assim, mais de precaução, os times têm que entender que a quarta posição é a meta, porque lá é garantia completa, né? Vai que a UEFA resolve mudar. City é um time grande, embora o que é uma punição um pouco diferente de Chelsea e do Chelsea, que era proibido de contratar, ele podia jogar as competições, não tá agora na Champions. A verdade é que nossas respostas virão mais com o tempo, mas a verdade é que foi mais uma fraude e que levou um descumprimento da regra de fair play financeiro. Mas agora vamos falar um pouco sobre as consequências. Consequência número 1, o dinheiro direto da Champions. 98,53 milhões, acho que foi, ou 93,8, devo ter trocado os números outros, mas é por aí. Foi o dinheiro que diretamente foi dado ao Manchester City em premiação na competição. Ou seja, a competição, assim, eles passavam de fase, na fase de grupos eles recebiam lá uns 40 milhões de euros, passava a segunda fase 30 milhões, aí na outra mais 20 milhões, por aí. Aí somando isso daí vai dar a premiação correta aí de quanto o City ganhou. E isso deu 93,8 milhões de euros, por aí, perto dos 100 milhões de euros. O que isso significa para o City? 15% de todas as suas receitas. Só por isso já é um rombo grave, né? Se você não participar duas vezes dessa competição, descartando todo esse dinheiro, 93 milhões é o Koulibaly, que é um dos zagueiros mais cobiçados do futebol europeu. 93 milhões dá para comprar o Isco e o James Rodrigues do Real Madrid. 93 milhões dá para tirar o Alex Telles do Porto. Acho que o Alex Telles é 40 milhões de euros. Pô, 93 milhões, você compra o Cavani, o Mertens, você pode comprar muito centroavante, você pode comprar o Benzema, você pode comprar o Sérgio Agüero, mas ele já tá no City, né? Mas pode até ser uma chance de sair. Ou seja, não estamos falando de pouca grana, a gente está falando de uma quantia muito grande, isso é a quantia direta, aí que leva no problema número 2, a quantia indireta. A direta é a premiação que a Champions dá. Mas para transmitir a Champions tem as TVs, seja TV, seja Sky Sports, do BBC, embora eu acho que a BBC não transmita, mas tem as redes europeias. Acontece que elas têm que pagar também ao clube por direitos de imagem, né? Até onde eu sei é assim que funciona. Principalmente Premier League, entre outras competições, talvez haja essa cobrança. E com isso, o City vai perder dinheiro esse dinheiro indireto que vem das TVs, que é meio que indireto. E também tem as cotas de patrocinadores, que tem patrocinadores que pagam mais quando você vai para uma competição desse calibre, quando você avança de fase, quanto mais longe você vai, porque você está expondo o nome do patrocinador na camisa. Isso pesa muito nas contas. E o que isso pode levar? Basicamente a perda desses dois problemas, que tem ainda, vou levar o terceiro, mas esses dois problemas juntos tiram basicamente 1/3 de todas as suas finanças. Não é um cenário ideal, né? Só pra você ter ideia do que é o valor da Champions League. Aí que leva o quarto problema. Não, o terceiro. O quarto acho que não vou chegar a esse número 4 ainda. Que leva o terceiro problema, que é a desvalorização dos jogadores. Se um jogador está em menos evidência, está participando de menos competições continentais, não importa o quão bom seja, ele tende a desvalorizar. Bom para o jogador? Não, porque ele está fora dessas competições. E é bom para o time? Também não, porque eles vão ter menos dinheiro na hora de vendê-los.
Vale lembrar, 22 jogadores do City terminam o contrato até 2021. Até 2000, acho que 2022, que é até metade daquele ano, é quando o período que o City fica fora da Champions, se a punição for mantida dos meios que está. Isso é grave, né? Então, os jogadores que vão ficar fora da Champions 2 anos, eles vão querer mudar de time. Times que possam oferecer condições iguais ou melhores de disputar essa Champions. No momento, o City não vem na grande fase, que já não ajuda muito a manutenção desses jogadores. E, com essa punição, os jogadores tendem a sair e o próprio técnico Pepe Guardiola. Como é que vai funcionar? Jogadores como Agüero, que sairiam por 80 a 90 milhões de euros, podem sair a 70, 60, 50 milhões de euros. Com isso, o interesse dos jogadores em continuar no time diminui também. Porque eles não querem ficar num time que vai perder dinheiro, que vai ser obrigado talvez a reduzir salários deles futuramente. Com isso, chega o quarto problema, o êxodo de jogadores. Porque ninguém vai querer jogar. É assim, o City vai ter que depender de jogadores com nível técnico mais baixo. Eu acredito que o Gabriel Jesus, o próprio Sterling talvez vai querer continuar, talvez ali o Gundogan talvez continue. Esses caras podem continuar. De Bruyne tem contrato longo, então é meio complicado pagar por ele, mas a questão é, alguns jogadores devem continuar, mas uma boa parte deve sair e de qualquer jeito se enfraquece o Manchester City. A gente já viu que uma temporada fora da Champions fez com o Chelsea. O Chelsea está nessa situação de agora está começando a se recuperar pelo jeito. Mas no ano que ficou fora da Champions teve um elenco muito enfraquecido. Nunca mais passou das oitavas da Champions. Estou dizendo que isso vai acontecer com o City? Não, mas são situações parecidas. Ambos têm donos ricos, ambos têm um clube de grandes finanças e pode acabar sendo prejudicado. O fato é, 2 anos fora de competições continentais vai te prejudicar, não tem como escapar disso. Quais são as saídas? O City vai ter que usar mais da base, que já não é uma das mais sensacionais, embora tenha gerado o Jadon Sancho, a gente não tem muitas outras joias dessa base, pelo menos que eu não me lembre, né? Assim, vocês podem até me corrigir, eu posso estar falando besteira aqui, mas a questão é, o City vai depender mais da base, vai depender mais de um técnico teoricamente inferior, não é fácil achar um técnico melhor que o Guardiola, vai ter que contar com peças de menor valor e, ao final dessa punição, vai ter que se classificar para a Champions de algum jeito, porque a gente tem que entender que o City deve enfraquecer. E com isso, um time menos capaz de brigar pelas posições de cima. Você vê a gravidade da situação? Talvez seja igual o Milan. O Milan ficou proibido de ir para a Champions. E olha onde ele está agora. Vai até dar uma recuperada nesse campeonato, mas de qualquer jeito, não é uma condição muito boa, principalmente financeiramente. A verdade é, a diretoria do City vai ter que mexer os pauzinhos para se manter com um clube competitivo. Ela vai ter que convencer muitos jogadores a ficar, vai ter que, se fizer isso, vai ter que gastar grandes quantias de dinheiro num clube que vai perder no mínimo 1/3 do seu faturamento. A situação não é nada boa. Então é assim que a gente vê. Sair da Champions é pior do que a multa de 30 milhões de euros, que eu não citei no último vídeo, peço desculpas por isso, porque é importante. A perda de 30 milhões de euros é grave, mas a perda indireta é muito pior. Essa é a grande verdade. Então a punição da UEFA é muito, muito mais grave do que parece ser. E a gente tem um longo caminho até a gente saber sobre as decisões que vão ser tomadas. Alguns dizem que o City vai poder jogar a próxima Champions porque o recurso não vai estar julgado até lá. Eu já não acredito nisso, porque são muita gente falando que o City, pelo jeito, já está fora. Já tem times contando com o 5º lugar do campeonato inglês para se classificarem à Champions. É uma situação grave. Então, e pela demora que é para julgar os recursos, a gente sabe que isso pode custar o City aí, no mínimo, uma Champions League e uma Europa League. E já é grave o suficiente. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que querem saber dessa situação. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.